Olá, tudo bom com você? Como que você está? Vamos começar mais uma aula de ciências hoje. Eu sou o professor Fabiano e antes da gente começar a nossa aula número 10, que vai falar sobre formação do solo, vamos relembrar o que a gente viu nas aulas anteriores? Lembra que a gente está conversando sobre a litosfera, que é aquela camada do nosso planeta que fala dos solos? Então a gente já conversou sobre rochas, o que são minerais, o que são minérios, que é aqueles que têm um valor econômico. Nós falamos dos tipos de rocha. Lembra? Metamórfica, sedimentar, magmática. Vocês perceberam que os nossos conteúdos têm uma sequência? Faz tempo que a gente está trabalhando, que a gente está conversando sobre a litosfera. E hoje não vai ser diferente. Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai fazer aquele relembrado. Lembra que toda vez que começa a aula de ciências do professor Fabiano, o que você tem que ter na mão? Bom, primeiro você tem que ter o quê? O seu caderno e o seu penal, com o seu lápis, com a sua caneta, com o seu material. Por quê? Toda aula de ciências você vai copiar, você vai fazer anotações, as correções dos exercícios, copiar um exercício, tá bom? Então não esqueça o nosso combinado. Além disso, você pode acompanhar essa aula pela televisão, pela internet, pelo aplicativo Aula Paraná e pelo Google Classroom, aonde você vai localizar e encontrar os materiais desta aula e de outras aulas e os exercícios que são propostos. Então vamos começar a nossa aula de hoje? Começando a aula de hoje, a gente vai falar sobre exercício da aula anterior. Lembra que na aula anterior nós falamos sobre materiais, da constituição do nosso solo? Do que ele é feito? O que ele tem na sua constituição? Então vamos corrigir o nosso exercício da aula passada. Liste os tipos de material que compõem o solo e indique qual é a origem de cada um deles. Lembra que nós conversamos? São dois tipos de materiais, os orgânicos e os inorgânicos, aqueles que não são orgânicos. Então vamos ver como que fica a resposta esperada? Materiais orgânicos são quem? Os seres vivos, os animais, os insetos, a minhoca, a formiga, o tatu-bolinha que vive lá no solo, debaixo do solo. Mas fora isso, nós temos aqueles materiais em decomposição. Uma folha de árvore que caiu, um pedaço de raiz de uma planta e até as fezes de alguns animais. Esses são exemplos de materiais orgânicos. E os inorgânicos, Fabiano? São exemplos: a água, o ar e os fragmentos dos minerais. Então, a chuva que caiu e essa água penetrou no solo, o ar que penetra pelas galerias cavadas pelas minhocas e os fragmentos, os pedaços de rochas, são exemplos de materiais inorgânicos. Espero que você tenha acertado esse exercício. E se não deu tempo de você copiar esse exercício na aula passada ou não conseguiu responder na sua totalidade, não deu certo, Fabiano, eu respondi mais ou menos, não está tão completa quanto a sua. Posso copiar a resposta? Claro que pode. Eu vou deixar agora um tempinho para vocês copiarem a resposta e daqui a pouco a gente volta.
Deu tempo de copiar o exercício? Então vamos começar a aula de hoje. Ah, Fabiano, você fala, você faz o exercício, mas eu quero aprender coisa nova. Eu já chamei minha mãe, eu já chamei meu pai, até o cachorro está aqui do meu lado, prestando atenção na tua aula. O que a gente vai aprender na nossa aula de hoje? Então nós vamos falar sobre ditados populares. Não, você não está na aula errada, não é a aula de língua portuguesa. É a aula de ciências com o Fabiano sim. Então vamos entender por que eu trouxe esse assunto, contextualizar com o nosso conteúdo? Você sabe o que são ditados populares? Você já ouviu o que é um dito popular? São frases ou expressões de sabedoria do povo que traz sempre alguma lição. Na atualidade, são divulgados nas redes sociais com um novo formato. Então quem já não pegou o Facebook, o Instagram e viu algum ditado popular desenhado com emojis? Nós já trabalhamos emojis em aulas passadas, então eu trouxe para vocês um desafio. Acompanhem comigo na tela. Será que apenas olhando a imagem você adivinha o ditado popular que eu trouxe para vocês? Vamos dar uma olhada e depois eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Eu trouxe gotas de água, eu trouxe uma rocha, aqui é uma rocha muito famosa que existe no mundo, 2 luvas de boxe e um símbolo de OK. O que será que esses emojis têm a ver com o nosso conteúdo de solo de hoje? Eu vou dar um tempinho para você pensar, pode perguntar para a mãe, pode perguntar para o irmão mais velho, só não vale ficar consultando na internet, hein? E daqui a pouco a gente volta para conversar sobre isso. Será que você entendeu? Será que foi difícil imaginar o que tem de relação esses 5 emojis? Água, rocha, luva de boxe, bater, quebrar e um OK? Bom,
Vamos ver o que significa esse emoji? Quem pensou, quem conversou em casa com o pai, com o tio, com a avó, com o irmão, que o ditado popular é: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, acertou. Você já ouviu falar desse ditado? O que será que ele significa? E qual é a relação dele com a nossa aula de hoje? Então vamos acompanhar. Esse ditado popular possui muito de verdade, quando percebemos que fala de algo que acontece na natureza. Olha a situação ali do lado. Você já foi para a praia? A gente tem no Paraná uma infinidade de estudantes do 6º ano como você. Tem aqueles que moram no litoral, tem aqueles que moram na capital, aqui em Curitiba, no interior do nosso estado. Então tem alunos que moram muito próximo da praia. E você já passou as férias com a tua família no litoral paranaense ou outro litoral? Então, o que é essa situação que está acontecendo aqui? As ondas do mar batendo no costão rochoso tem a ver com a nossa aula e tem essa relação com o ditado? Então, a água vai batendo tanto nesta pedra, nesta rocha, que vai acontecer alguma coisa. E nós já vimos isso numa aula passada. Tem um nome para este fenômeno de desgaste, de quebra desta rocha. Quem falou em temperismo lembrou da nossa aula passada e hoje nós vamos continuar a falar sobre este fenômeno. Então, que acontecimento se refere esse ditado? Ao intemperismo, a esta ação de quebrar, de tanto bater, vai, como o ditado diz, furar esta rocha, vai fragmentar essa rocha em pedaços menores. E é assim que ocorre a formação do nosso solo, desse solo que está debaixo dos nossos pés, onde acontecem as plantações, a agricultura, a pecuária, as criações das cidades, onde nós vivemos. Legal, né? Nós trazemos algo tão antigo que é o ditado popular, que agora está modernizado com os emojis, para a realidade, para os conteúdos de ciências. Vamos na nossa sequência? Então eu trago para vocês como se dá essa formação do solo, através do processo de intemperismo. Então nós conversamos isso na aula passada, nas aulas anteriores. Intemperismo é aquele fenômeno natural aonde eu tenho a ação da água, no exemplo da onda do mar, ou mas o ar. O ar também pode, né, o vento bater nessas rochas, fragmentá-las. Eu trouxe para vocês uma imagem que representa isso. Então, ao longo de tempos, né, de centenas e milhares de anos, essa rocha vai ser desgastada. Eu tenho uma rocha chamada rocha matriz, ou também rocha mãe, que vai sofrer esse desgaste. Não é um dia, não é 2, não é 10 dias, não é um ano. São centenas e milhares de anos que água, vento, batendo nesta rocha vai quebrando ela em pedaços menores. Esses fragmentos vão ficando cada vez mais finos e vai formar o solo que nós conhecemos. Então, nessa imagem você percebe a rocha matriz e a ação da chuva, dos líquens, né, de outros seres vivos que vão fragmentar essa rocha. Com o passar do tempo, essa rocha vai formando o nosso solo e vai crescendo os vegetais, as plantas, até chegar no solo que nós temos hoje, que tem pedaços, fragmentos de rocha, mas tem essa matéria orgânica, porque eu tenho restos de animais, de plantas e de animais vivendo neles. Então, a formação do solo está relacionada com o processo de intemperismo. Vamos ver a sequência da nossa aula? É aquele momento que vocês gostam bastante. É a hora do quiz. Então acompanhem comigo a pergunta. Número 1. A ação dos agentes físicos, nós já falamos sobre isso, químicos e biológicos, separando e decompondo as rochas, dá-se o nome de letra A, metamorfismo, letra B, intemperismo, letra C, turismo ou letra D, algarismo? Então, eu vou dar um tempinho para vocês responderem esse exercício e daqui a pouco a gente volta com a resposta correta.
Então vamos ver a resposta correta desse exercício? Como nós já falamos muito sobre esse assunto, muito provavelmente você não vai errar. Quem respondeu letra B, intemperismo, com certeza entendeu o conteúdo que nós trabalhamos hoje e nas aulas passadas e acertou esse exercício. Parabéns para vocês. Então vamos continuar na nossa aula de hoje? Muito mais conteúdo, muito mais informação eu quero trabalhar com vocês. Eu sei que vocês estão loucos, vocês estão com uma vontade imensa de conversar, de discutir sobre ciências. Então vamos ver essa tela? Nossa, Fabiano, que legal, você trouxe 3 tipos de intemperismo. Isso, essa é a nossa novidade da aula de hoje. Então a gente entendeu que o intemperismo é esse desgaste da rocha por ação do vento, da chuva ou de outros agentes. E ele vai formar o nosso solo. Mas quais são os tipos de intemperismo? O físico, o biológico e o químico. A gente vai conversar sobre cada um deles na aula de hoje. Reparem nessa primeira imagem, o intemperismo físico. Olha como essa rocha se partiu em pedaços. Nesse no intemperismo biológico, olha a presença de plantas, de raízes de vegetais nas rochas. E por último, no intemperismo químico, que a gente conversou lá no início da nossa aula de hoje, quando a gente falou do ditado popular da água, como ela está agindo. Olha essa onda forte batendo nessa rocha. Então, a partir de agora, a gente vai ver cada um deles detalhadamente. Bom, o intemperismo físico ocorre quando existe uma desagregação, uma quebra das partículas de rocha, sendo que as suas estruturas fragmentam-se em pedaços cada vez menores. Então, se vocês repararem nessa imagem aqui, eu tenho uma rocha que foi, ao longo do tempo, sendo partida, fragmentada. Mas qual foi o agente, Fabiano? O tempo, o clima é o responsável pelo intemperismo físico. Eu tenho mudanças bruscas de temperatura. De manhã eu posso ter numa localidade um sol muito forte e à noite um frio muito intenso, como um deserto, por exemplo. Então, quando eu tenho mudanças muito bruscas de temperatura, frio e quente, chuva, essa água está no estado líquido e de repente com um frio muito intenso ela congela, faz com que essa rocha se parta ao longo do tempo. Eu trago esse exemplo na próxima tela. Olha que interessante. Eu tenho uma rocha matriz, eu tenho uma rocha íntegra, original, e com a ação da intempérie da natureza, frio intenso, calor, neve, vai fazer com que essa rocha ela se parta, ela se quebre, formando pedaços menores, ou seja, ocorreu a fragmentação. Aqui eu tenho um exemplo que ilustra muito bem isso. Eu tenho uma rocha e por alguma razão choveu nessa região e depositou água. De repente está frio, esquenta, evapora essa água, chove de novo, esfria, congela. Não é da noite para o dia. Lembra que a gente conversou? Dias, semanas, meses, anos, muito tempo. Frio, calor. Frio, calor, essa rocha se partiu, se fragmentou. E se esse processo continuar, esse fragmento vai ficar tão fino que vira a areia da praia, que vira o solo que está debaixo dos nossos pés. Então, falou em intemperismo físico, está relacionado com as mudanças de temperatura do local onde essa rocha se encontra. Vamos na nossa sequência? E o intemperismo biológico, Fabiano? Biológico tem a ver com seres vivos? Com certeza. Ocorre quando há uma fragmentação, a quebra das rochas causadas por quem? Plantas, animais, fungos e até micro-organismos. Então, por exemplo, eu tenho uma rocha no meio de uma floresta e de repente caiu uma semente de uma planta entre essas rochas. Essa planta, se ela tiver nutrientes, água, luminosidade, ela vai ter o processo de crescimento dela. Reparem nessa foto. Vocês acreditam que uma árvore cresceu entre as rochas e as suas raízes foram crescendo e elas empurram, elas quebram essa rocha em pedaços menores. Olha que interessante a força dessas raízes. Nessa segunda imagem eu trago para vocês um ser vivo chamado líquen, que é a associação de algas mais fungos. Os líquens são organismos pioneiros, eles são os primeiros, um dos primeiros a crescer em algumas localidades. E eles crescem sobre troncos de árvores e até sobre rochas. Reparem nessa rocha,
Essas manchinhas, vamos dizer assim, brancas, são os líquens. Quando eles crescem sobre essa rocha, eles secretam, eu vou contar esse segredo para vocês, só para vocês que prestaram atenção na minha aula. Eles secretam uma substância e essa substância vai corroer, vai quebrar essa rocha em pedaços menores. Então, seres vivos afetam com certeza essa rocha, ou seja, quebrando elas em partículas menores. Vamos na nossa sequência. E o último tipo de intemperismo que a gente vai conhecer na nossa aula de hoje. Já vimos o físico e já vimos o biológico. E falta o químico. Então, o intemperismo químico ocorre quando há uma decomposição dos minerais que estruturam a rocha. Muito naturalmente acontece na natureza com a presença da água. Então, eu trouxe aqui para vocês uma rocha que ela está tendo um formato assim côncavo, parece que é uma bacia, parece que se depositou água nessa região. Essa água, por exemplo, pode ter caído por chuva, evaporou, voltou para a atmosfera, choveu novamente. Então veja que essa água se depositando, e a água é uma substância química, ela vai corroendo essa rocha e fica com esse formato que ele cavou essa rocha. Interessante, né? Vamos na nossa sequência? Mais um quiz para vocês. Qual dos seguintes agentes promove o intemperismo químico? Lembra o que o Fabiano explicou agora há pouco? Tem 3 tipos de intemperismo: físico, biológico e químico. Vamos relembrar do químico? Quem causa ele? Será que é a água? Será que é o frio? Será que é o calor? Ou será que são os seres vivos? Daqui a pouco eu volto com a resposta correta para vocês. E aí, deu tempo para responder esse exercício?
Chamou alguém para te ajudar? Acredito que não, né? Se você respondeu que o intemperismo químico está relacionado com a água, acertou. Mas Fabiano, por que não é a resposta B e não é a resposta C? Porque o calor e o frio estão relacionados com as mudanças bruscas da temperatura. Intemperismo físico. E por que não é a letra D? A letra D, seres vivos, animais, plantas, intemperismo biológico. Pegadinha que eu fiz com vocês, mas quem prestou atenção, acertou. Vamos para mais um quiz? Terceiro, as variações de temperatura na superfície terrestre provocam rachaduras e a fragmentação das rochas. Esse tipo de intemperismo é classificado como biológico, físico, mecânico ou químico? Quero ver se você acerta agora. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e daqui a pouco a gente volta. A palavra-chave desse exercício é variações de temperatura. Variou a temperatura, frio, quente. A resposta correta é intemperismo físico. Vamos para mais um quiz? Quero ver se você entendeu toda a nossa aula de hoje. Os líquens, que são associações entre fungos e algas, liberam ácidos que desgastam a rocha. Neste caso, o intemperismo é do tipo físico e químico? Biológico e físico? Biológico e químico? Ou somente químico? Essa é um pouquinho mais difícil. Você vai ter que pensar um pouquinho mais. E daqui a pouco eu volto com a resposta correta.
Ah, Fabiano, esse exercício foi muito difícil. Eu senti mais dificuldade porque você falou do líquen. O líquen é um ser vivo. Então é um intemperismo biológico, mas não tem só biológico na resposta. Mas o segredo desse exercício é, eles liberam ácidos. Ácidos são substâncias químicas. Então o líquen, quando ele está sobre a rocha, ele causa dois tipos de intemperismo. Biológico, porque ele é um ser vivo, mas porque ele libera uma substância química, também é considerado de intemperismo químico. Então a resposta correta é a letra C. Biológico, porque os líquens são seres vivos, e químico, pela substância que ele secreta, que ele libera sobre a rocha. Para finalizar a nossa aula de hoje, eu trago um exercício para vocês copiarem lá no caderno, lembra? Pega o caderno, coloca a data, coloca o conteúdo que nós estamos trabalhando e você vai copiar bem caprichado, com a letra bem bonita. Você vai ter o tempo para copiar, você vai responder esse exercício com calma e na nossa próxima aula eu volto para corrigir. Então vamos lá? A ilha de Surtsey, na Islândia, formou-se a partir de uma erupção vulcânica. A gente já falou sobre as rochas magmáticas. Logo após sua formação, a ilha era apenas um imenso bloco de rocha, inóspito, sem vida nenhuma. Hoje, porém, abriga uma vegetação variada e recebe a visita de diversas espécies de aves. O constante choque das ondas do mar contra a ilha reduziu seu tamanho ao longo do tempo. Que nome recebe esse processo? Então você vai copiar essa pergunta no seu caderno, você vai ter o seu tempo para resolver e na nossa próxima aula a gente vai corrigir juntos. Então vou dar um tempo para vocês copiarem e a gente volta para finalizar a nossa aula de hoje.
Copiou esse exercício no caderno? Colocou a letra, fez a letra bem bonitinha? Depois eu quero ver, hein? Lembra que você tem que mostrar esse exercício lá na volta para o teu professor, para a tua professora lá na escola. E para a gente finalizar a aula de hoje, eu trouxe aquele material para você pesquisar, para você ler, que eu sempre trago aquela curiosidade, lembra? Então olha o que eu trouxe para vocês. Você gostou dos ditados populares? Lá da água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Existem uma infinidade de ditados populares. Então eu trouxe para vocês uma reportagem da revista Ciência Hoje das Crianças. Então o que você vai fazer? Pega o teu celular, pega o teu smartphone e aponta aqui para a televisão ou para a tela do teu computador. Ele vai direcionar para uma reportagem que só tem ditados populares relacionados com a nossa disciplina de ciências. Gostou? Então a gente vai encerrando a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. E a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau!